apresente lá novamente, por favor. Show de bola. Bonitões, onde estávamos? Trabalho, variação da energia potencial, energia inicial menos a energia final. Energia UI menos UF, chamei de UA menos UB, mas quem é o A e quem é o B? QVA e QVB, pronto. Então, colocando o Qzinho em evidência, nós temos QVA menos VB. E aí chega onde eu queria chegar. Onde você queria chegar, Simon? Queria dizer para você que o trabalho da força elétrica também pode ser calculado através de Q vezes VAB. O que é esse VAB, Simon? VAB é chamado na física de diferença de potencial. Também conhecido como voltagem ou tensão, tensão na rede, ou DDP, ô meu amado. Isso tudo é a diferença de potencial que é importante por demais, porque é ela que aparece no nosso dia a dia, né? Quando você precisa realizar um trabalho sobre uma carga elétrica, aonde que eu preciso disso? Na sua casa. Quando você tem, por exemplo, uma lâmpada, né, e precisa fazer com que a lâmpada acenda, funcione. Do que a lâmpada precisa para funcionar, meus queridos? Energia elétrica. De onde vem a energia elétrica para essa lâmpada funcionar? Da energia de movimento das cargas elétricas livres, você já sabe que são elétrons, nos fios de condução. Entre o interruptor e a lâmpada tem um fio de cobre, um fio condutor. Quando eu abro, ok? Quando eu ligo o meu circuito e fecho o meu circuito, não é abrir, é fechar que fala, né? Quando eu ligo o interruptor, imediatamente eu estou mantendo nesse fio e na lâmpada uma diferença de potencial. E o que essa diferença de potencial vai fazer? Promover trabalho sobre as carguinhas. Os elétrons nas fiações vão se movimentar. E com o movimento deles, eu tenho energia cinética, que vai ser, em parte, aproveitada pelo aparelho eletrônico, ventilador, lâmpada, ar-condicionado, televisão, aquilo que você tiver, para funcionar. A mesma coisa vai acontecer com o seu celular, ok? Que tem a bateria, que é o gerador, que é a DDP, que é a tensão. Você tem essa DDP, essa voltagem, em tudo aquilo que representa para nós um fator de gerador, de geração. Então, são pilhas, baterias, termopar, dínamo, usinas, ok? E a tomada, né, as tomadas da sua casa que estão conectadas à rede de alta tensão ali fora, né, através dos postes, transformador e o padrão da sua casa. Então, meu querido, essa DDP, em termos Enem, ela é muito importante, porque representa justamente a tensão na rede, aquela quantidade de energia dada para as partículas se movimentarem, para as cargas se movimentarem, e com isso você ter a energia elétrica, a transformação em energia elétrica. E a nível de cálculo, é importantíssima também, e ela aparece para a gente pela primeira vez. Joule combinou essa equação com a equação de campo lá do capacitor ou das placas metálicas, né, que a gente está chamando quando você tem duas placas metálicas. Vou fazer pequenininho aqui agora, tá? Tá ali, ó, positiva, negativa, ok? Entre elas você já sabe, né? Tem um campo elétrico. Essas placas estão separadas por uma distância d, e a física diz para você que
Se entre essas placas tem uma diferença de potencial, tá aqui, ó, positivo e negativo, dois potenciais diferentes. Se você subtrair os dois, você vai ter a DDP, a voltagem entre essas placas, perfeito? Você consegue calcular, por exemplo, o campo elétrico gerado por elas em função da voltagem, que até então não tem nenhuma equação que faz isso. Ou, se eu te der o campo e você conhecer a distância, dá para você calcular a voltagem entre essas placas. E a física fez isso de forma muito simples, né? Igualou o trabalho, EQD, que pode ser calculado aqui, né? Entre as placas, porque o campo é uniforme, com QVAB. Olha que lindo. Trabalho igual a trabalho. Cortando os dois quezinhos, a gente chega numa equação que é muito importante, chamada por mim de VED, né? Aí, diferença de potencial igual a E vezes D. Simon, qual que é a importância disso aqui? Muito grande, porque num exercício em que você já tiver o campo e a distância, você tem a DDP. Exercício em que você tiver a DDP, né, e a distância, você calcula o campo elétrico, que é muito importante para problemas aqui dentro, conforme a gente já viu nas aulas passadas. Então, meu querido, nesse quadro, duas equações que são muito importantes para os vestibulares, tá? O VED, V é D, e o trabalho. Só tenha cuidado quando a gente fala V, que é representação do potencial, e quando a gente está falando de VAB, que é uma diferença de potencial. Ok? Simon, Eu. repete para mim Qual parte, meu querido? essa parte da placa. Você pode repetir esse Aqui raciocínio no todo? final, o meu raciocínio foi o seguinte: o trabalho sobre uma carguinha aqui dentro Sim. dessas duas placas planas e paralelas pode ser Uhum. calculado através de EQD, quadro anterior. Certo. Mas eu também posso calcular trabalho com a equação QVAB, uma equação nova, que pode ser utilizada também em qualquer lugar. Afinal de contas, como eu disse no quadro anterior, quando a carguinha sai de um ponto e vai até outro, ela está se movendo entre dois potenciais. Perfeito? Certo. O inicial e o final. Então, como o trabalho pode ser calculado tanto assim como do lado de lá, e o resultado é o mesmo, aí você fala, nossa, Uhum. para que tanta equação? Depende do problema, né? Tem problema que eu vou Uhum. usar uma, tem problema que eu vou usar outra. Eu igualei as duas, porque ambas são trabalho. Então, Certo. igualando E vezes Q vezes D com Q vezes VAB, o Q está multiplicando de um lado, o Q está multiplicando do outro, pode cortar, correto? Ok. Um passa Ok. dividindo o outro. O que sobrou? A diferença de potencial Potencial. entre as placas, separadas por uma distância D, está gerando o que, padrinho? Um campo elétrico. Elétrico. Então, essa equação demonstra, Emerson, PVN, o campo elétrico que é gerado por uma DDP separada por uma distância. Toda Ok. vez que você tiver duas cargas diferentes, você tem uma DDP. Né? Se aqui eu tenho uma carga e ali eu tenho outra, eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial, porque toda carga elétrica gera um potencial. Então, positivo é maior, negativo é menor. Então, eu tenho uma DDP. E aqui mostro para você que essa DDP promove um campo, que é proporcional a quem, Emerson? A A distância entre as distância. placas. Isso aqui é um Ok. experimento que o Enem já trouxe, né, sobre teórica, uma questão teórica, que se você não soubesse a fórmula, o cara não resolveria, que era a influência do campo elétrico em um capacitor em que a pessoa mexia nas placas. Então, olha que interessante, não tinha que fazer conta alguma, mas sem o conceito da distância em função do campo e da DDP, não dava para a gente sacar o exercício, perfeito? Então, tem que ficar ligado nessa equação do VED. Show de bola? Show. Muito importante esse raciocínio. E aqui dentro, um conceito que eu quero finalizar com vocês, para que não haja dúvidas, para a nossa próxima aula teórica, quando nós formos ter
uma nova aula teórica, a gente vai falar de corrente elétrica. E aí tem um conceito no dia a dia que muita gente ainda acha que isso aqui é um polo positivo e isso aqui é um polo negativo. Muita gente acha que na tomada da sua casa, por exemplo, né, eu tenho a tomada que é o polo positivo e a tomada que é o polo negativo. E eu esqueço que isso não acontece assim, dessa forma, para a tensão, para a DDP, nas nossas residências, por exemplo. Ok? Vai ficar tudo muito fechadinho na última matéria que a gente vai ver aqui, né? Lá se beirando perto do Enem, se beirando aí perto da nossa revisão anual. Mas eu já posso garantir a você agora, de imediato, que esse polo positivo representa para nós o maior potencial entre dois pontos. E esse polo negativo representa para nós o menor potencial entre dois pontos. Exemplo, rapidinho, pode apagar isso aqui? Ok. Então, de forma muito simples, tem exercício que acontece isso aqui, ó, e o cara se pergunta, cadê meu negativo? Né? Muito doido isso. Tem exercício que acontece isso aqui, o cara se pergunta, cadê meu negativo? Isso aqui é só para os fortes. Sinceramente, tá? O cara que não manja da teoria, e por isso eu insisto tanto com a teoria, fica doido numa situação dessa daqui. Quando entre duas placas conectadas a uma rede de tensão, né, não me importa a fonte, mas tem uma rede de tensão, ele escreve isso aqui para você, ó. Ali. 20 volts e 200 volts. Isso são duas placas, tá? Duas placas carregadas. 20 volts e 200 volts. Perfeito? 200, Essas placas... Pode falar, lindo? 200 volts seria positivo? Faz sentido, Posso não falar? faz? Pode Faz. falar. Pode falar demais. Pode falar E 20 demais. negativo. Muito bom, meu querido. E aqui, ó, Desculpa. que isso? Desculpa. Desculpa nada, desculpa eu. E aqui, a distância entre elas. Muito bom, fiquei até emocionado aqui. A distância entre elas. Vamos chamar essa distância aqui, por exemplo, de 10 centímetros. Ok? 10 centímetros. Tá aí. Perfeito, né? Ô, lindo. Pergunta que o cara faz para você, qual é o campo elétrico presente aqui? Qual é a direção, o sentido e o módulo do campo elétrico entre essas placas? Para começar. E depois ele fala para você, ao abandonar um elétron aqui, qual é a força elétrica sobre esse elétron e para onde ele vai? Doido, né? Então, primeira pergunta que eu faço, o Emerson já respondeu em partes, né? Qual seria a placa positiva e qual seria a placa negativa? 200, onde que está 200 volts, positivo, e 20 volts, negativo. Entende, então, que não é uma questão de mais e menos, e sim maior potencial e menor potencial? Acontece que a gente não pode ficar falando isso para você aqui o tempo todo, porque de forma didática, né, a gente entende tudo como positivo e negativo. Mas já te preparo no nível pré-cálculo, né, e pré-universidade, que quem for brincar de engenharia e for estudar eletricidade na faculdade, qualquer um que for vincular aí processos elétricos, e não só lá, porque o Enem já traz esse conceito de maior e menor potencial, e alguns vestibulares também, para você não ficar naquela rigidez de positivo, positivo, negativo, negativo, não, ok? Eis o maior potencial, então sim, posso vir aqui e representar, eis o menor potencial. Deixa ela aqui. Ok? Então nós temos aqui o maior e o menor potencial. E o campo elétrico vai de onde para onde? Ai, 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 quem lembra dessa? O Da campo direita para a elétrico. esquerda?
da direita para a esquerda, por quê? Porque o sentido aí eu vou usar positivo para negativo. Perfeito. O campo elétrico flui espontaneamente dos pontos de maior para os pontos de menor potencial. É assim que a gente aprende na escola. Então, eis o nosso campo. Caraca, hein? Neguinho está preparado mesmo, tá aí, ó. Eis o nosso campo. Então, primeira perguntinha, cheque. A parte teórica está ok na cabeça de vocês. Maior potencial, menor potencial e o campo flui espontaneamente. Com isso, já dá para saber para onde o elétron vai? Para onde ele iria? A placa positiva? Legal, para a direita. Rapaz, é para lá que o nosso elétron vai, para a direita. Ou seja, procurando o ponto de maior potencial. É uma carga negativa, né? Sempre vai procurar o maior potencial e a positiva sempre vai procurar o menor potencial. Perfeito. Mas cheque demais isso aí. Agora, lindão, pergunto, qual é a diferença de potencial aqui? Qual é a diferença de potencial entre essas placas? 180? 180? Por quê? Vai ser 200, que é o inicial, menos o final, que é 20. Seria isso? Seria isso demais? Então, a diferença de potencial, eu sempre coloco VAB, tá? A não ser que o exercício venha com pontos específicos, né? C e D, B e D, sei lá o ponto que ele escolher. Sempre coloco assim, ali, moçada, um menos o outro. Então, 180 volts, a distância de 10 centímetros. Como é que fica isso em metro? Como é que fica 10 centímetros passando para metro? Só dividir por 100? 0,1 metros? Pode ser? Pode Exato. ser? Então, te pergunto, com a DDP e com a distância, dá para calcular o campo uniforme aqui, entre essas placas? Tem como? Como é que eu faço para calcular o campo entre essas placas? Como? Grandeza escalar não tem sinal, né? Tem sinal. Tem sinal, sim. O campo, o grandeza vetorial, que é sempre positiva, tem sempre módulo. Tá, Gustavo? Grandeza escalar tem sinal, sim. Quando a gente vai calcular o módulo do campo elétrico, que é importante você lembrar, quando você está trabalhando com essa equação, que já vai ser a resposta, né, daquilo que eu perguntei agora, eu disse, como é que eu faço para calcular o campo? Está aqui. Lembra que você está calculando o campo, e aí em função da DDP. Por isso que a DDP eu sempre vou pegar nas placas maior menos o menor, sempre. Para que eu tenha 180 e não menos 180, para não encontrar o campo que é vetor de forma negativa. Tudo bem, Gustavo? O campo positivo sempre. Então, quem é a DDP? 180 volts, tá legal. Campo elétrico, eu não sei. E a distância, 0,1 metros. Você que é bom de matemática, quanto que é 180 dividido por 0,1? É 18 ou 1.800? 1.800. Muito bom. Então, 1.800. E aí, olha que interessante, mais uma, né? Para sua cabeça estourar aí. O campo elétrico, naturalmente, tem essa unidade, Newton por Coulomb. Mas eu preciso falar para você, principalmente para os vestibulares, que ele também pode ser calculado como sendo DDP dividido pela distância, que é o que nós fizemos hoje. E aí ficaria volt por metro. Simon, volt por metro é a mesma coisa que Newton por Coulomb? Sim, é a mesma correspondência. Por isso que o número é o mesmo. 1.800 Newton por Coulomb ou 1.800 volt
por metro. Tudo bem? Esses são os pontos que nós temos em questão. E aí, bonitos, tem o campo, tenho esse conceito, dá para calcular a força sobre o elétron, não dá? Como é que você faria agora para calcular a força que esse elétron está recebendo nesse campo? Como que você faria para calcular a força elétrica que esse elétron vai receber no momento que for abandonado ali? Hein? 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 Como é que eu calculo essa força, meus lindos? Fala comigo. Quiné? Não. Como é que eu faço para calcular a força elétrica que esse elétron sofre? Lembra, meu querido, você tem a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, se alguém esqueceu, e você tem o campo, que ele está imerso. O que dá para eu usar aqui se eu tenho campo e carga? Coloquei no resumo nosso hoje, para calcular a força que uma carguinha se recebe. O valor da carga vezes empurra que entra? Show de bola. Força que entra. Força que entra na cabeça. A carguinha é do elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19. Olha o módulo, tá? Que a carga do elétron é negativa, né? Então, módulo porque não existe força negativa. Vezes o campo, que vale quanto? 1.800. Olha que maravilhoso. Você que é bom de matemática, quanto que dá isso aí? Vamos lá, meu pequeno pigmeu. 1,6 vezes 1.800. Menos de 3.000. Mais de 2.500. Quanto que é? 1.800 vezes 1,6. Já te deu uma ajuda boa. Ah lá, Maria Eduarda já sacou ali. 2.880 vezes 10 a menos 19. Passando isso para anotação, para ficar bonito, para ficar maneiro, né? Vamos voltar aqui, ó. 1, 2, 3 casas, tá ok? 2,88 vezes 10, quantas? 1, 2, 3 casas. Vamos somar lá, né? Andando para a esquerda, vamos somar lá 10 a menos 16 newtons. Oh, maravilha! Simon, com a DDP e a distância achamos o campo. Com o campo e com o elétron achamos a força. E olha que legal, se eu te desse a massa do elétron, F igual a ma, física, meu amor, achava ainda a aceleração com que o elétron vai zarpar aí para a direita. Olha quanta coisa legal. E aí pode ser aplicado todas as equações do MOVE, do uniformemente variado aqui dentro. Qual é a velocidade final do elétron, qual é a distância que ele percorre, pereré, pereré, tudo isso pode acontecer, ok? Então temos aqui um modelo para você em que eu queria mostrar para você essa ideia do maior e do menor potencial, tá? Maior e menor potencial, que é muito importante. É mais ou menos como a física faz para explicar a rede elétrica da sua casa, por exemplo. Pode apagar isso aí? Antes, né? Existe dúvida, claramente, e aí, se eu posso apagar. Preciso perguntar se tem dúvida, para aí, então, saber se eu posso apagar. Rolou para então? Diz a Maria que está tranquilo, está favorável. Com certeza. Printão rolado aí, né? Bonitos.
Um outro exemplo é a rede elétrica, que a gente vai ver muito melhor, tá? Lá na matéria de circuito elétrico, muito melhor. Mas a rede elétrica vai funcionar assim, ó, a ligação dentro da sua casa. Um fio chamado fio fase, um fio chamado fio neutro, não sei se você sabe disso, tá? E outro fio chamado de fio fase. Tem gente que acha que um é positivo e outro é negativo, né? Então nós temos fase, nós temos o neutro e nós temos a fase. Olha que demais, moçada. 110 volts, 0 volts, por isso é chamado de neutro, né? E menos 110 volts. Aproximadamente, tá? A gente sabe que não é esse valor certinho, não. Vou na minha casa e vou ligar lâmpadas. O que eu faço? Puxo aqui. Acabei de ligar essa lâmpada entre esses dois potenciais. Qual é a DDP que essa lâmpada precisa para funcionar? E aí? Cadê vocês? Sumiram? Botei no chat ali, eu não vi. E aí, meu queridão? Vocês estão aí só para confiar que tá ok, que não caiu? Falam, ops. Tem gente aí? Caiu, gente? Ops. Vi mãozinhas Não, Simon. amarelas ali. Vi mãozinhas Ok. amarelas. Olha que lindo. Ligação da sua casa, ligação real. Fio fase, são os fios que têm energia, e o fio neutro, aquele que não tem, potencial zero, né? O potencial aterrador. Liguei uma lâmpada aqui entre 110 e 0. Qual é a DDP? Qual é a DDP? 110 menos 0. Essa lâmpada Sim. precisa de quanto para funcionar? 110 volts. E essa máquina de lavar? 110 menos 0. Só olhar a ramificação e essa lâmpada. Show. Simon, e aqui embaixo? Aqui embaixo é do mesmo jeito. Olha que barato. Né? Só que aí os matemáticos de plantão têm que entender isso aqui. Essa lâmpada, 0 menos 110. Quanto que é menos com menos? Mais. Mais. 110. Então, essa lâmpada está ligada em 0 menos 110. 110. E essa lâmpada, e essa tomada, e essa tomada. Agora, olha que barato. E essa tomada, esse chuveiro e esse ar-condicionado? Está ligado em 110 menos 110. Dá quanto? 220? 220. Então, é assim que o eletricista vai fazer para puxar na sua residência essa tomada 220 que você pode pedir para ter. Né? Claro que sim. Quero pedir o 220 aqui em pontos específicos da minha casa. É interessante quando você pode planejar, né, meu querido? Quando dá para planejar, para você falar assim, em pontos específicos da minha casa eu quero tomada 220, eu quero que ligue o chuveiro em 220, eu quero tomadas do ar-condicionado em 220, que eu não quero usar transformador, para assim estar economizando calorias no seu circuito e dissipando menos energia. Falaremos disso mais à frente, ok? Usar um circuito com menos corrente, um circuito mais seguro, falaremos disso. Mas por hora, para você entender que é assim que se configura a rede elétrica, onde você tem o maior e o menor potencial. Inclusive, entre 0 e menos 110, 0 é o maior potencial. Você crê nisso? Por isso que a gente faz o maior menos o menor.
0 menos menos 110. Aqui em cima, o maior menos o menor. 110 menos 0. Entendeu a ideia? Entendeu a ideia? É assim que funciona. Em termos de potencial, a sequência de cima para baixo, do maior para o menor. Perfeito? Ok. Perfeito? Vou escrever aqui para você fase 1, fase 2, e aí dizer que o potencial da fase 1 é maior que o potencial do neutro, que por sua vez é maior que o potencial da fase 2. Ok? Nessa ordem decrescente, de cima para baixo. Galera, curtiu? Curti, viu? Deu para a gente chegar até o ponto que eu queria, que eu tinha planejado para hoje. Agora a gente colocar as coisas em dia, seguir firme, né? Conforme eu falei com vocês. E tamo junto, tá? Agradeço aí pela força e a gente está junto aí, seguindo caminho aí até o final, tá bom? Pode confiar, vamos preparar você no fino do fino dessa física, ok? Para que você chegue aí no final com muito conhecimento, com muita segurança também, né? Mediante aquilo que você absorveu, mediante aquilo que você aprendeu e aquilo que você tanto trabalhou, tá bom? Então aguarda a nossa revisão de eletrostática, a nossa parte da matéria, primeira parte, finaliza aqui o ciclo e a gente vai passar agora para o grande segundo ciclo, né? São 3 que a gente vai passar. Então a gente acabou o primeiro, agora a gente vai passar por um importantíssimo ciclo número 2, tá? Depois a gente desce um pouquinho em termos de importância novamente. Perfeito? Lindos. Deixo vocês para a próxima aula. Uma excelente noite, excelente semana, tá bom? E nos vemos, se Deus quiser, na sexta-feira, tá bom? Amém. Sexta-feira, 19h50, aula nossa, tá joia? Repondo aí a aulinha do Diego. Show? Sexta-feira, tamo junto. Não perca. Beijo para você.